Cansu Deri, a talentosa atriz turca de 44 anos que encantou o público com suas interpretações marcantes, finalmente decidiu falar abertamente sobre algo que muitos fãs já suspeitavam. Depois de anos de especulações, a estrela resolveu compartilhar a verdade. O que será que ela admitiu? Esta revelação vai surpreender você. Fique conosco até o final para saber todos os detalhes desta confissão importante. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre suas atrizes turcas favoritas. Cansu Deri nasceu em 14 de outubro de 1980 em Ankara, em uma família marcada por raízes espalhadas pelos Balcãs. Sua mãe descendia da comunidade turca de Salônica, na Grécia, enquanto seu pai era oriundo da Bulgária. Essas origens diversas criaram um ambiente multicultural dentro de casa, onde memórias de migrações e tradições conviviam de forma intensa. Desde cedo, Cansu percebeu que suas referências eram múltiplas e que crescer entre culturas diferentes despertava tanto curiosidade quanto um leve sentimento de desencontro, algo que se tornaria parte de sua personalidade reservada. Ainda durante a infância, sua família mudou-se para Esmirna, cidade que se tornaria o cenário principal de suas descobertas. Foi ali que ela se encantou pelo balé, entregando-se às aulas com disciplina e imaginação. Também desenvolveu fascínio por história, passando horas lendo sobre civilizações antigas. Seu grande sonho inicial era seguir carreira como bailarina, mas as limitações financeiras e a preocupação familiar com o futuro a incentivaram a buscar caminhos mais estáveis e práticos. Ao concluir a escola, Cansu decidiu ingressar no departamento de arqueologia da Universidade de Istambul. A escolha refletia tanto seu interesse acadêmico quanto o desejo de assegurar uma profissão reconhecida. Porém, embora as aulas lhe parecessem ricas em conteúdo, algo não se encaixava plenamente. Ela sentia falta de liberdade criativa, de dinamismo e de um espaço onde pudesse explorar outras formas de expressão. Após um ano, tomou a difícil decisão de abandonar o curso, consciente de que a mudança seria criticada, mas também certa de que precisava encontrar outra direção. Foi então que seu caminho se voltou para o modelismo. A entrada no setor não foi imediata nem simples. Cansu trabalhou em pequenos projetos até participar do Miss Turquia em 2000. O terceiro lugar que conquistou mudou sua trajetória por completo. A visibilidade repentina abriu portas que antes pareciam distantes. Em pouco tempo, ela se viu em Paris, entre 2002 e 2003, participando de desfiles organizados pela Associação de Exportadores de Têxteis de Istambul. A experiência internacional trouxe aprendizado e maturidade, mas também momentos de solidão. Viajar sozinha, lidar com novos padrões estéticos e enfrentar uma rotina rígida exigiram dela uma força silenciosa que começava a ganhar forma. Paralelamente, Cansu iniciou seus primeiros passos na televisão. Ainda em 2000, tornou-se apresentadora de programas infantis e musicais no Canal D. A função exigia comunicação leve, espontaneidade e presença constante diante das câmeras. Em 2004, participou do Türkiye Nino Yıldızlar, exibido pelo Show TV, aumentando sua visibilidade e mostrando ao público que estava disposta a explorar novos caminhos. Mesmo sem formação acadêmica concluída, percebeu que o universo audiovisual lhe proporcionava algo valioso, a sensação de pertencimento que havia buscado por tanto tempo. Enquanto equilibrava inseguranças e descobertas, Cansu começava a construir uma identidade profissional sólida. Entre aprendizados, erros e decisões ousadas, sentia que cada passo a aproximava de algo maior. Sem perceber totalmente, preparava-se para a fase que mudaria definitivamente sua carreira, marcando o início de sua ascensão nacional e internacional, que logo tomaria forma de maneira surpreendente nos anos seguintes. Com o ritmo da televisão já fazendo parte de sua rotina, Cansu Deri começava a entender melhor o espaço que tinha conquistado. Os anos iniciais de experiência diante das câmeras foram essenciais para que ela desenvolvesse firmeza, naturalidade e confiança, algo que logo abriria portas para papéis mais ambiciosos. Seu salto definitivo aconteceu em 2006, quando foi escolhida para interpretar a protagonista da série Slam, um drama que misturava conflitos familiares, questões honoráveis e tradições tribais. A história de uma mulher que lutava contra um casamento forçado tocou profundamente o público turco e de outros países. Slam foi exibida até 2008 e tornou-se um fenômeno internacional, sendo exportada para dezenas de territórios ao redor do mundo. A atuação de Cansu, marcada por intensidade e delicadeza, chamou a atenção de críticos e espectadores. O reconhecimento nacional começou a surgir com força, impulsionado também por prêmios recebidos antes da série.
como melhor atriz no Turkish Television Awards de 2005, que já indicava seu potencial. O sucesso repentino de Isla ampliou sua visibilidade e transformou Cansu em um dos nomes mais comentados da televisão turca. Após o impacto de sua primeira grande protagonista, Cansu deu um passo ainda mais decisivo em 2009 ao interpretar Eysan Atay na série Ezel. O projeto, inspirado na obra O Conde de Monte Cristo, tornou-se uma das produções mais marcantes da história da TV da Turquia. Eysan era uma personagem complexa, envolvida em vingança, culpa e emoções contraditórias. A habilidade de Cansu em transmitir vulnerabilidade e dureza ao mesmo tempo conquistou o público e consolidou seu status como uma das atrizes mais completas de sua geração. Ezel ultrapassou fronteiras e alcançou público em diversos países, ampliando ainda mais sua projeção internacional. Além do sucesso na televisão, Cansu explorou novos espaços no cinema. Em 2007, atuou no filme San Osman Yandali, ao lado de Kenan İmirzalıoğlu, um drama histórico que atraiu grande público. Em 2009 participou de Akesk, um romance dramático que reforçou sua versatilidade artística. Alguns de seus filmes ultrapassaram 1 milhão de espectadores, comprovando que sua presença também tinha força nas telonas. Os anos seguintes continuaram marcados por conquistas relevantes. Em 2018, Cansu fez parte da série Sacia, que recebeu reconhecimento no International Emmy Award, celebrando o conjunto do elenco e destacando a qualidade da produção. Em 2021, sua atuação na adaptação turca de Dr. Foster, intitulada Sadakatsiz, garantiu o prêmio de melhor atriz de ficção nos Produ Awards, realizados na América Latina. Esse reconhecimento internacional reforçou sua capacidade de interpretar personagens emocionalmente intensos e cheios de nuances. Também recebeu títulos que celebravam sua influência além da atuação. Em 2016 foi nomeada Mulher do Ano pela GQ Turquia e em 2017, recebeu o prêmio de Estrela Brilhante no Golden Butterfly Awards. Esses reconhecimentos mostravam que sua imagem ultrapassava a arte, alcançando também um papel importante na divulgação das séries turcas para novos mercados. Com mais de 20 anos de carreira, Cansu se consolidava como uma figura respeitada e admirada. Porém, por trás desse percurso de brilho constante, existiam momentos difíceis e fases de estagnação que marcariam profundamente sua jornada, mostrando que nenhum sucesso se constrói sem quedas inesperadas. Depois dos grandes sucessos que marcaram sua carreira, Cansu Deri percebeu que a visibilidade não garantia estabilidade. Logo após o impacto cultural de Isla, ela se deparou com um período inesperado de rejeições. Muitas produções de grande orçamento buscavam rostos novos ou atrizes que não tivessem passado recente como modelos. Embora já tivesse mostrado talento, parte da indústria parecia subestimar sua transição artística. Alguns diretores acreditavam que ela ainda não possuía profundidade suficiente para conduzir programas complexos. Por isso, Cansu precisou aceitar papéis secundários em 2005, enfrentando inseguranças e questionando se um dia seria vista como uma atriz completa. Esse período de incertezas ganhou força novamente em 2011, quando participou da terceira temporada de Mutezem YZYL interpretando Firuze. A série já era um fenômeno, e muitos espectadores possuíam apego emocional aos personagens que dominavam as tramas centrais. A entrada de Cansu como uma figura que rivalizava com personagens queridos gerou resistência. Parte do público criticou sua presença, afirmando que ela não combinava com a atmosfera histórica da produção. Essa recepção negativa causou uma diminuição temporária de sua popularidade. Pela primeira vez desde Ezel, Cansu sentiu que sua imagem pública estava fragilizada. As críticas constantes a respeito de papéis semelhantes também começaram a pesar. Muitos produtores insistiam em oferecê-la como mulher resiliente, sofrida ou emocionalmente intensa. Embora esse tipo de personagem tivesse ampliado sua fama, também criou um tipo de aprisionamento artístico. Cansu começou a se perguntar se seria capaz de brilhar em outras áreas, como comédias ou personagens leves. A repetição forçada desses papéis a deixou inquieta. Em 2012, ela tomou uma decisão importante e corajosa. Optou por uma pausa total na televisão, afastando-se das telas por 3 anos para recuperar sua identidade profissional e evitar ser vista apenas de uma única forma. Durante esse tempo, lembranças de projetos com recepção mista voltaram à tona. Um exemplo marcante foi Yasibat, lançado em 2010. A comédia com 100 ou mais era popular, mas muitos espectadores sentiram que a participação de Cansu havia sido curta e mal aproveitada. Para parte do público, seu talento dramático não combinava com a leveza do filme.
Esses comentários reforçaram a percepção de que sua trajetória estava presa a expectativas rígidas. A cada nova análise negativa, Kansu se perguntava se realmente possuía espaço em uma indústria que frequentemente mudava seus gostos e padrões. Apesar das dificuldades, o período de queda se transformou em reflexão. Ela começou a encarar rejeições como parte natural da jornada artística. Em algumas entrevistas, admitiu que chegou a questionar sua relevância dentro da televisão turca. Perguntas silenciosas surgiam em sua mente. Será que ainda tinha espaço para crescer? Será que seu brilho estava diminuindo? Esses pensamentos criaram um momento delicado em sua vida profissional. No entanto, a pausa permitiu que ela se reconectasse com sua essência e reconstruísse sua confiança. Esse processo de autoconhecimento a preparou para uma nova fase. Quando retornou com força em Anne em 2016, mostrou que suas quedas haviam servido de base para um recomeço firme. E enquanto reencontrava sua posição na indústria, novos desafios pessoais e públicos começavam a surgir, revelando outra parte complexa de sua história. À medida que sua carreira avançava, Kansu Deri percebeu que a fama não se limitava a sucessos profissionais. A exposição constante também a colocava no centro de polêmicas que muitas vezes fugiam completamente de seu controle. Uma das situações mais marcantes ocorreu durante seu relacionamento com o comediante Sen Yılmaz. O casal viveu entre 2006 e 2009 um namoro que recebeu atenção intensa da mídia turca. Quando surgiram rumores de infidelidade envolvendo a atriz Ahu Yatu, amiga próxima de Kansu, a situação se transformou em um escândalo nacional. A separação foi amplamente divulgada, e ela se viu julgada não apenas como artista, mas como mulher, amiga e figura pública. A experiência deixou marcas profundas e reforçou sua postura reservada diante da vida pessoal. Em 2020, Kansu atraiu novos debates ao publicar uma carta aberta criticando a desigualdade salarial entre atores e atrizes na televisão turca. A mensagem destacava que muitas atrizes experientes recebiam menos do que colegas masculinos mais jovens. Parte do público apoiou a iniciativa, mas outros a acusaram de elitismo. Apesar das críticas, ela manteve sua posição firme ao defender narrativas femininas fortes e a valorização de carreiras construídas ao longo de anos. O episódio evidenciou sua disposição em discutir questões estruturais da indústria, mesmo sabendo que enfrentaria resistência. Rumores sobre sua vida amorosa também foram motivo de desgaste. Em 2018, comentários nas redes sociais sugeriram que ela estaria vivendo um romance com o ator Engin Akyurek, com quem atuou em projetos distintos. A especulação cresceu rapidamente, mas Kansu negou qualquer envolvimento. Ela afirmou em entrevistas que se sentia cansada de ver sua imagem constantemente associada a colegas de elenco apenas por motivos mediáticos. A repetição desses boatos a aproximou ainda mais de uma postura discreta, demonstrando cansaço com a invasão contínua de sua vida privada. Outro momento delicado ocorreu após o terremoto de 2023 na Turquia. Por estar ausente das redes sociais, começaram a circular rumores de que ela estava desaparecida. A situação se tornou tão intensa que algumas páginas chegaram a criar teorias alarmistas, gerando preocupação entre fãs e imprensa. Kansu, no entanto, revelou mais tarde em entrevista à CNN Turquia que estava isolada para se recuperar de uma fratura no calcanhar. O episódio levantou discussões sobre o sensacionalismo digital e a velocidade com que informações falsas se espalham em momentos de crise. Essas experiências contribuíram para moldar sua visão sobre privacidade e autocuidado. Em uma entrevista concedida à revista InStyle, ela comentou que certos aspectos de sua vida pertencem apenas a ela e não precisam ser expostos para satisfazer a curiosidade pública. Sua postura reservada, antes vista por alguns como distanciamento, passou a ser compreendida como uma escolha consciente para proteger sua saúde emocional. Com o passar dos anos, Kansu desenvolveu um equilíbrio entre o que deseja mostrar e o que prefere guardar. No entanto, enquanto tentava manter essa proteção, sua vida pessoal continuava atraindo olhares atentos, especialmente em temas sensíveis como relacionamentos, laços familiares e expectativas não realizadas. Esses aspectos se tornariam ainda mais evidentes nos capítulos seguintes, revelando a dimensão humana por trás da figura pública. Ao longo de sua vida, Kansu Deri enfrentou desafios profundos em seus relacionamentos amorosos. Seu envolvimento mais longo ocorreu com o comediante Sen Yılmaz, com quem viveu entre 2013 e 2009 uma relação marcada tanto por afeto quanto por turbulências. A ruptura aconteceu em meio a rumores de traição e envolveu uma das amigas próximas de Kansu, Ahu Yatu. A situação provocou uma ferida emocional que ultrapassou o fim do namoro.
Para ela, a sensação de perda foi acompanhada por uma frustração silenciosa. Durante entrevistas posteriores, comentou que o término trouxe um desejo não realizado de constituir família. Ver o ex-parceiro seguir em frente rapidamente trouxe questionamentos dolorosos sobre confiança e lealdade. Antes desse relacionamento, Kansu viveu um namoro com o apresentador Okan Bayujen entre 2000 e 2002. Foi uma conexão que marcou seus primeiros anos de carreira, quando ela ainda estava descobrindo como lidar com a fama crescente. Okan oferecia uma visão mais intelectual do meio artístico e a ajudou a compreender melhor os bastidores da televisão. O término aconteceu de forma amigável, deixando boas lembranças e influenciando sua maneira de observar relacionamentos futuros. Em 2012, Kansu envolveu-se com Sen Yad, um executivo de mídia. O romance parecia estável, mas novamente a traição se tornou parte da narrativa. Notícias de infidelidade fizeram com que ela encerrasse a relação de forma firme e silenciosa. Esse padrão repetido de decepções levou Kansu a reconsiderar sua abertura emocional. A partir desse momento, passou a adotar uma postura mais reservada, preferindo priorizar a solidão consciente em vez de relações que pudessem fragilizar sua estabilidade pessoal. Rumores de um relacionamento com o ator Metin Akdulger começaram a surgir em 2018, período em que ambos trabalharam no projeto Persona. Embora muitos fãs acreditassem na conexão, Kansu nunca confirmou o envolvimento. A especulação, porém, reacendeu a atenção sobre sua vida amorosa, algo que ela procurava evitar de todas as maneiras. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que ela só compartilhava o necessário, preservando a própria paz. Em contraste com as turbulências românticas, sua relação familiar sempre ofereceu apoio sólido. Seu irmão, Arda Deri, teve papel constante em sua vida. Enquanto os relacionamentos amorosos traziam dúvidas, Arda representava segurança e estabilidade. A ligação entre os dois reforçava a importância da família como base emocional, especialmente nos momentos em que a pressão pública parecia intensa. Até 2025, Kansu permanecia solteira e mais consciente de suas prioridades. Em algumas entrevistas, comentou que preferia direcionar sua energia para o trabalho e para sua família. A experiência acumulada lhe mostrará que a exposição excessiva de sua vida pessoal causava mais desgaste do que conforto. Por isso, buscava equilíbrio entre independência e afeto, mesmo que isso significasse viver períodos prolongados sem parcerias estáveis. Enquanto amadurecia suas decisões afetivas, outra dimensão de sua vida também ganhava destaque. Questões de saúde física e emocional estavam presentes em diferentes fases de sua carreira, exigindo dela resiliência e paciência. Esses desafios, alguns silenciosos e outros amplamente divulgados, moldariam novas transformações que se tornariam decisivas em sua jornada. Os desafios de saúde marcaram momentos importantes da vida de Kansu Deri, revelando uma parte menos visível de sua trajetória. Em fevereiro de 2023, ela sofreu uma fratura no calcanhar direito após um acidente doméstico. A lesão aconteceu em um período sensível, pois coincidiu com o devastador terremoto que atingiu a Turquia. Como precisou se isolar em casa para realizar o tratamento, sua ausência das redes sociais provocou grande preocupação e deu origem a rumores sobre seu desaparecimento. A situação ganhou força rapidamente até que Kansu esclareceu publicamente que estava em recuperação, reforçando como especulações podem ganhar proporção exagerada em momentos delicados. A fratura exigiu semanas de repouso e sessões de fisioterapia. Longe das gravações e dos compromissos públicos, ela precisou lidar com a limitação física e com a sensação de vulnerabilidade. Apesar disso, procurou manter a calma e concentrar-se na cura. Em entrevistas posteriores, relatou que esse período lhe trouxe oportunidades para refletir sobre ritmo de trabalho, autocuidado e a importância de respeitar os limites do próprio corpo. Outras questões de saúde também marcaram sua trajetória, especialmente nos momentos de maior pressão emocional. Durante o término com Sen Yumais em 2009, Kansu ganhou cerca de 5 quilos devido ao estresse prolongado. Era uma consequência natural das preocupações e da sobrecarga emocional que enfrentava. Para alguém constantemente exposta à avaliação do público, essas mudanças físicas eram observadas com rigor que muitas vezes ultrapassava o saudável. Ainda assim, ela manteve postura discreta e dedicou-se a recuperar o equilíbrio sem transformar o assunto em espetáculo. Sua vida como modelo, especialmente nos anos 2000, também exigia esforço físico intenso. Longas horas de desfiles, ensaios fotográficos e viagens constantes costumavam resultar em fadiga e pequenas lesões. Embora raramente falasse sobre isso na época, mais tarde admitiu que esses anos não foram tão glamourosos quanto pareciam.
A disciplina exigida era grande e muitas vezes significava atravessar dores leves para cumprir compromissos. Em uma entrevista concedida a Yuzu Magazine, Kansu comentou que começou a valorizar sua saúde mental de maneira mais profunda ao longo da carreira. Descobriu que viagens, fotografia e períodos de descanso eram essenciais para evitar o esgotamento. Em uma indústria que frequentemente exige presença constante, ela aprendeu a criar espaços de silêncio voluntário, protegendo-se de rotinas exaustivas e expectativas irreais. Os desafios enfrentados a ensinaram a importância da resiliência. Para Kansu, a recuperação física e emocional é sempre um processo discreto. Ela acredita que se curar exige tempo e distância, longe dos olhares constantes. Essa filosofia definiu grande parte de suas escolhas pessoais e profissionais nos anos seguintes. Enquanto reorganizava sua vida e fortalecia sua relação com o próprio corpo, outras questões surgiam, especialmente ligadas às decisões médicas e aos tratamentos que adotaria ao longo de sua jornada. Essas escolhas, algumas pautadas pelo cuidado e outras pelo desejo de preservar sua identidade, seriam fundamentais na continuidade de sua história. Depois da fratura no calcanhar em 2023, Kansu Deri precisou tomar decisões importantes sobre seu tratamento. Os médicos apresentaram possibilidades, incluindo procedimentos cirúrgicos para acelerar a recuperação. No entanto, ela optou por um processo mais conservador. Preferiu seguir um plano de fisioterapia intensiva, repouso controlado e acompanhamento ortopédico cuidadoso. Segundo explicou em entrevista à CNN Turquia, seu objetivo era preservar a mobilidade natural e evitar intervenções invasivas. Essa escolha refletia não apenas um cuidado físico, mas também sua filosofia de permitir que o corpo se recupere com lentidão e respeito. Durante sua carreira surgiram rumores sobre possíveis procedimentos estéticos, especialmente no período em que trabalhava como modelo. Alguns apontavam supostas cirurgias, enquanto outros sugeriam mudanças artificiais. No entanto, Kansu sempre negou essas especulações. Em entrevistas concedidas à revista InStyle, destacou que valorizava a aparência natural e não se identificava com transformações que alterassem sua essência. Em sua visão, a beleza real vem da autenticidade e da história que cada pessoa carrega no rosto. Além de questões estéticas, houve momentos em que ela precisou lidar com problemas de saúde relacionados ao desgaste emocional e físico. Depois das intensas gravações de Ezel em 2011, enfrentou episódios de fadiga crônica. As longas jornadas de filmagem e a forte carga dramática de sua personagem afetaram sua energia e seu bem-estar mental. Para lidar com esses sintomas, Kansu adotou uma rotina baseada em pausas terapêuticas. Incluiu exercícios de respiração, viagens curtas e períodos de afastamento voluntário da mídia. Aprendeu a identificar sinais de exaustão e a responder com cuidado, protegendo sua saúde emocional. Sua filosofia de vida também foi influenciada por um entendimento mais profundo do corpo humano. Em perfis publicados pela GQ Turquia, Kansu compartilhou interesse crescente por práticas holísticas. Entre elas, yoga, meditação e alimentação equilibrada passaram a fazer parte de sua rotina. Ela enxergava essas práticas como ferramentas para manter não apenas o corpo ativo, mas a mente estável. Ao evitar cirurgias cosméticas e tratamentos radicais, reforçava a ideia de que o corpo funciona como um mapa de experiências, capaz de registrar tanto dores quanto conquistas. O processo de recuperação da fratura, somado aos cuidados adotados ao longo dos anos, fortalecia sua convicção sobre autocuidado. Ela buscava preservar o que considerava essencial para manter sua identidade. Para Kansu, cada tratamento médico representava uma escolha entre pressões externas e decisões pessoais. Preferia sempre o caminho que lhe oferecia clareza e tranquilidade, mesmo que fosse mais demorado. Conforme reconstruía sua rotina e se fortalecia fisicamente, a atriz percebia como seus cuidados pessoais sempre influenciavam sua carreira e suas relações. Essas escolhas moldavam a maneira como lidava com desafios futuros. E enquanto refletia sobre saúde e envelhecimento, também enfrentava ausências dolorosas que marcariam a fase seguinte de sua vida. Ao longo de sua trajetória, Kansu Deri enfrentou perdas que deixaram marcas profundas. Algumas delas foram resultado de acontecimentos trágicos que atingiram toda a Turquia, como o terremoto de 2023. Durante esse período, a atriz soube que colegas da indústria haviam perdido familiares e amigos. Diante dessas notícias, optou por agir de forma silenciosa. Contribuiu com apoio financeiro e emocional, mas sem divulgar detalhes publicamente. Sua postura refletia respeito pelas famílias afetadas e também a necessidade de preservar a própria privacidade em momentos de luto coletivo.
Além das perdas relacionadas a tragédias nacionais, Kansu também conviveu com episódios pessoais que marcaram sua jornada emocional. Após o fim de seu relacionamento com Sen Mais em 2009, confessou que a separação se assemelhava a uma morte simbólica. Era uma dor que carregava uma sensação de ausência profunda e que exigiu tempo para ser processada. Esse episódio a levou a reconsiderar relações, expectativas e a maneira como construía vínculos de confiança. Durante os primeiros anos de sua carreira, especialmente na época do modelismo, Kansu conviveu com mentores que desempenharam um papel importante em seu desenvolvimento. Alguns deles faleceram ao longo dos anos 2000, deixando um vazio significativo. Essas mortes ocorreram justamente em um período de transição profissional, quando ela ainda buscava se firmar em um mercado competitivo. As perdas a fizeram refletir sobre o legado e a importância de valorizar pessoas que auxiliam nas primeiras etapas do caminho artístico. A pandemia também trouxe impactos emocionais. Várias figuras da comunidade artística turca morreram durante esse período, incluindo colegas com quem Kansu havia dividido eventos, campanhas e projetos. Embora não fosse próxima de todos, cada perda servia como lembrete da fragilidade humana. Em seu Instagram oficial publicou mensagens esporádicas sobre gratidão, saúde e valorização do tempo. Essas reflexões mostravam sua sensibilidade diante das mudanças rápidas que o mundo vivia. Essas experiências relacionadas ao luto moldaram uma compreensão mais madura sobre a vida. Kansu passou a enxergar a ausência não apenas como fim, mas como espaço que exige respeito, memória e transformação. Ao lidar com essas perdas, desenvolveu maior empatia pelos sofrimentos alheios. Em biografias e perfis recentes, mencionou que ausências ensinam a valorizar presenças e tornam mais evidente a necessidade de vínculos verdadeiros. Apesar da descrição, suas perdas influenciaram decisões pessoais e profissionais. Passou a selecionar com mais cuidado projetos, pessoas e ambientes que atravessavam seu cotidiano. Valorizava silêncio, descanso e relações sinceras. Esse processo acabou fortalecendo sua independência emocional e moldando novas prioridades. Enquanto reorganizava seu mundo interno, Kansu também começou a compreender que períodos de afastamento e reflexão se tornariam parte constante de sua vida. Essas pausas abririam caminho para fases de isolamento voluntário que marcariam a etapa seguinte de sua trajetória, revelando novas formas de resistência emocional. Os períodos de isolamento na vida de Kansu sempre representaram mais do que simples afastamentos. Foram momentos de reconstrução interna, pausas voluntárias que a ajudaram a reencontrar equilíbrio em meio à pressão constante da carreira. Entre 2012 e 2015, viveu um dos momentos mais marcantes de recolhimento. Após sua participação em Ezel e a recepção controversa de sua personagem em Mutesen YZYL, sentiu necessidade de se afastar da televisão. Financeiramente estável graças aos anos de modelismo e aos projetos anteriores, decidiu viajar sozinha por países da Europa e da Ásia. Durante essas viagens, reencontrou paixões que havia deixado de lado, como fotografia e caminhadas longas ao ar livre. Carregava uma câmera e registrava cenas cotidianas, encontrando beleza em lugares simples. Esse ato criativo a ajudou a aliviar a mente e trouxe clareza sobre expectativas externas. Muitas pessoas criticaram sua ausência prolongada, alegando que ela estava desperdiçando oportunidades. Em perfis publicados na Panjeri App, alguns comentaristas disseram que ela havia abandonado a mídia. No entanto, Kansu entendia que a pausa era necessária para evitar o desgaste emocional que poderia comprometer sua saúde e seu futuro profissional. Após o fim conturbado com Sen Mais, a artista também decidiu reduzir seu círculo social. Vagou por meses em silêncio, avaliando quem realmente permanecia ao seu lado sem interesses. Essa reflexão profunda revelou amizades superficiais que não resistiam ao tempo nem aos escândalos públicos. Durante uma entrevista à Yuzu Magazine, comentou que valorizava a si mesma e que não precisava de muitos amigos para se sentir completa. Essa postura não significava frieza, mas proteção emocional. Ela percebia que a fama atraía curiosidades e relações frágeis, e não pretendia alimentar vínculos que a desgastassem. O terremoto de 2023 trouxe outro período de isolamento, desta vez motivado pela fratura no calcanhar. Enquanto muitas pessoas buscavam informações sobre sua situação, Kansu optou pelo silêncio até estar pronta para falar. Passou semanas longe das redes sociais, concentrada na recuperação. Esse afastamento foi interpretado como desaparecimento, mas para ela era apenas um gesto de privacidade. Usou o tempo para descansar, refletir e planejar projetos futuros, entre eles a produção Porteki Isaac, prevista para 2025.
Mesmo diante de rumores, manteve a postura tranquila que sempre marcou sua vida. Esses momentos de solidão contribuíram para moldar sua independência. Aprendeu que ficar consigo mesma não era sinal de tristeza, mas de força. Durante suas pausas, encontrou respostas para inseguranças antigas e reafirmou limites pessoais. A solitude lhe oferecia espaço para analisar caminhos, definir prioridades e entender que a vida pública precisava ser equilibrada com momentos de introspecção. Com o tempo, Kansu percebeu que os períodos de isolamento faziam parte de sua identidade. Eles funcionavam como reinícios, permitindo que ela retomasse a vida profissional com energia renovada. No entanto, ao olhar para trás, entendia que nem todas as pausas haviam sido voluntárias. Algumas foram resultado de traumas emocionais e desilusões que deixaram marcas profundas, preparando o terreno para uma fase ainda mais introspectiva de sua jornada. As desilusões vividas por Kansu Deri deixaram cicatrizes que influenciaram diretamente sua forma de enxergar o mundo. O término de seu relacionamento com Sen Mais, marcado por rumores de traição e desgaste emocional, representou um dos episódios mais difíceis de sua vida adulta. A separação trouxe um sentimento de quebra de confiança que demoraria anos para cicatrizar. Em entrevistas posteriores, ela comentou que o ocorrido fez com que evitasse relacionamentos sérios por um período prolongado. Temia repetir a dor e preferia proteger o próprio coração. Outra desilusão significativa ocorreu no início de sua carreira, quando soube que, apesar de ter ficado entre as finalistas do Miss Turquia 2000, não poderia representar o país no Miss Universo. A decisão foi influenciada pelas tensões políticas entre Turquia e Chipre, o que a impediu de seguir um caminho que poderia ter ampliado seu reconhecimento internacional. Para ela, o episódio trouxe questionamentos sobre aceitação global e sobre como fatores externos podem limitar sonhos individuais. Mesmo assim, transformou a frustração em motivação para buscar outras oportunidades. Os papéis que interpretou também contribuíram para suas reflexões emocionais. Em 2018, participou da série Sacia, que abordava temas sombrios como violência, trauma e psicologia de personagens perturbados. Embora tenha sido um trabalho reconhecido e premiado, as intensas cenas interpretadas mexeram com suas emoções. A carga dramática fez com que buscasse viagens e atividades terapêuticas para processar sensações que permaneciam mesmo após o encerramento das gravações. Para Kansu, a arte era expressão, mas também exigia equilíbrio para evitar sobrecarga mental. Em 2024, durante uma entrevista concedida ao portal Teami, refletiu sobre relações amorosas e expectativas públicas. Disse que não desejava ver a si mesma envolvida em relacionamentos sem profundidade, pois acreditava que isso decepcionaria pessoas que admiravam sua trajetória. Essa declaração mostrava que suas experiências anteriores haviam moldado uma postura mais seletiva e cuidadosa. Para ela, a solitude era uma forma de preservar integridade emocional. Esses traumas, acumulados ao longo de 2 décadas, contribuíram para sua evolução pessoal. Em vez de se deixar paralisar pelas dores, transformou cada episódio em aprendizado. Passou a priorizar bem-estar, autenticidade e projetos que realmente lhe oferecessem significado. Essa mudança ficou evidente quando decidiu se aventurar no cinema bilíngue em 2025, demonstrando coragem para explorar novos caminhos mesmo após tantas adversidades. Apesar de ter enfrentado decepções profundas, encontrou uma maneira de ressignificar sua história. Entendeu que cicatrizes não representam fraqueza, mas revelam um processo contínuo de amadurecimento. Kansu percebeu que sua força estava justamente na capacidade de transformar dores em passos futuros. Enquanto observava seu próprio crescimento, uma nova etapa surgia em sua vida. A mulher que já enfrentará perdas, escândalos e quedas internas começava a refletir sobre o futuro com mais tranquilidade. A jornada ainda não havia terminado, e novos capítulos aguardavam para revelar como cada experiência moldaria sua próxima fase. E então, o que você achou desta admissão de Kansu Deri? Você imaginava que seria isso? Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você pensa sobre essa revelação. Queremos muito saber a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade sobre o mundo das atrizes turcas e muito mais. Até a próxima!